Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai falar sobre o ciclo orçamentário da LOA. A gente vai usar como base a LOA que está sendo executada em 2021, perfeito? Então vamos observar aqui a figura que eu já deixei pré-pronta. Você está vendo que eu vou falar do ciclo orçamentário da LOA 2021. E aí você vai ver que, apesar de eu estar falando da LOA 2021, eu estou trabalhando aqui no quadro com 2020, 2021 e 2022. Por que eu fiz isso? Porque o ciclo orçamentário da LOA, ele é de 3 anos pelo menos. Que é o ano que antecede a execução e o ano posterior à execução, que é a prestação de contas. Então a gente tem pelo menos aí 4 etapas. Primeira etapa, elaboração da LOA. Segunda etapa, discussão, votação, aprovação. Terceira etapa, execução orçamentária e financeira. Quarta etapa, controle e avaliação. Vamos falar um pouco aqui, vamos começar pela terceira etapa. A terceira etapa, eu já coloquei aqui 2 setinhas aqui, propositalmente. 1º de janeiro de 2021 e aqui 31 de dezembro de 2021. Esse período aí, que vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro de 2021, isso aqui se chama terceira etapa. E a terceira etapa a gente chama de execução orçamentária e financeira. Execução orçamentária e financeira, perfeito? Seria a terceira etapa, ok? Agora vamos falar o seguinte, se a terceira etapa está aqui, e ela tem o nome de terceira etapa, é porque a primeira e segunda etapa ocorrem no ano anterior, em 2020, perfeito. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui essa primeira data aqui, que vai ser, deixa eu fazer aqui com o mesmo padrão, vai ser 31/8/2020, e a gente vai ter a segunda data aqui, que vai ser 22 de dezembro de 2020. Essas duas datas são muito importantes porque elas marcam respectivamente, deixa eu corrigir aqui, elas marcam respectivamente uma transição de uma etapa para outra. Ou seja, 31 de agosto de 2020 marca o encerramento da primeira etapa, é quando o pelô tem que ser enviado. Ou seja, essa aqui é a data de envio do PELOA, e essa data aqui é a data de aprovação do PELOA. E aí, para completar, do início do ano até aqui, isso aqui seria a primeira etapa, e a primeira etapa recebe o nome de elaboração. Perfeito? Já essa segunda parte aqui, que vai do recebimento do PELOA até a aprovação do PELOA, isso aqui seria a segunda etapa. A segunda etapa recebe o nome de discussão, votação e aprovação. Então, qualquer questão que venha cobrando, olha, o ciclo orçamentário da LOA é de 1 ano. Totalmente errado. 1 ano é só execução. E no ano anterior à execução você tem a primeira e a segunda etapa. E eu ainda vou te dizer, não é nem 1 nem 2, são 3, porque ainda tem a prestação de contas. No ano após a execução da LOA, eu coloquei aqui 2 datas importantes. A primeira data vai ser o dia 2 de fevereiro, que é a abertura da sessão legislativa. E a partir dessa data aqui a gente vai contar exatamente 60 dias. O que é que tem que ocorrer em 60 dias? Após a abertura da sessão legislativa. Após a abertura da sessão legislativa, 60 dias deve ocorrer o quê? Deve ocorrer o envio da prestação de contas do Presidente da República. Envio da prestação de contas
do Presidente da República. Pronto. E isso aqui a gente chama de quarta etapa. Essa quarta etapa, ela é chamada de controle e avaliação. Então, quarta etapa, controle e avaliação. Uma coisa que já foi cobrada em prova é quando o controle ele inicia. Então, o controle ele pode ser prévio, concomitante ou a posteriori. A prestação de contas é um tipo de controle a posteriori, ninguém tem dúvida disso. Agora, a pergunta é, quando é que começa realmente o controle? O controle, para fins de controle interno e controle externo, ele inicia com a execução da LOA. Controle. Mas o controle é feito por quem? Pelo controle externo e interno. Então, só para deixar claro, você, pelo menos eu desconheço, não vi até o momento, pode ser que mude, e o nosso objetivo aqui é atualizar sempre que tiver alguma necessidade, mas o que eu posso te garantir é, até o momento, não tem nenhuma ação de controle interno e externo que faça menção ao processo de aprovação das emendas. Essa questão de aprovação das emendas é uma questão que ocorre dentro do próprio Congresso Nacional, na Comissão Mista de Orçamento. Então não existe atuação, por exemplo, do TCU ou da CGU ou algum órgão de controle interno durante essa fase. Não existe. Ou seja, o que é que você tem que estar preparado para responder nas provas? Que o sistema de controle interno e externo, enquanto processo orçamentário, ele inicia a partir da terceira etapa. Por outro lado, existe o controle denominado freios e contrapesos, check and balances. Ou seja, durante a primeira etapa da LOA, se algum poder enviar sua proposta em desacordo com a LDO, o executivo corrige. Durante a segunda etapa da LOA, as emendas só podem ser aprovadas se elas estiverem compatíveis com o PP e com a LDO. Isso é outro tipo de controle. Só que esse controle não é o controle de auditoria de fiscalização. Esse aí só pode iniciar realmente a partir do início da terceira etapa da LOA e ele prossegue na prestação de contas do chefe do Executivo Federal, que no âmbito federal segue essa lógica aqui. Ficamos por aqui, até a próxima.